Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Então, vamos dar início aqui à nossa aula sobre fato típico, né? Turma, a gente começou a estudar teoria geral do crime. Foi isso? Nós tivemos 2 aulas antes das férias. E aí nós estudamos classificação dos crimes. Nós estudamos também alguns elementos, como sujeito ativo, sujeito passivo, não foi isso? Dos crimes, objeto do crime. Agora nós vamos entrar especificamente no fato típico. Eu vou acabar fazendo aqui uma revisão sobre alguns pontos que a gente precisa estar bem claros, tá, pessoal? Na nossa cabeça. Senão a gente não entende essa disciplina, esse ponto da disciplina. E não dá, pessoal, eu já disse isso para vocês no grupo, imagino que eu já tenha dito. A partir de agora não dá para perder aula, tá? Se vocês perderem um pouco a interação, que é essa parte do direito penal, geralmente é muito interativo. Os alunos têm muitas perguntas e a gente fala muito sobre casos concretos. Mas se vocês não têm toda essa interação, vocês têm uma vantagem. Ninguém vai ter desculpa para perder aula, né? Porque se não pode assistir naquele dia, assiste no dia seguinte, assiste no sábado, assiste no domingo, né? Então vamos lá. Fato típico. Lembra que a gente estudou, a gente deixa eu só ver uma coisa aqui. Certo. 2 minutos. Só estou marcando aqui o tempo. A gente já estudou um pouco daquela teoria, eu já disse para vocês que tem algumas teorias, teoria bipartite, teoria tripartite, para explicar o conceito analítico de crime. Isso nada mais é do que a gente estudar o substrato dos crimes. Quando eu pergunto o que é crime, eu já disse para vocês que, sob o aspecto analítico, que é você saber quais são os elementos que a conduta precisa para ser considerada crime, eu tenho alguns substratos que uma teoria entende que precisa ter, outras teorias entendem que não precisa ter. E aí nós temos o primeiro substrato, é o fato típico, o segundo é a antijuricidade, o terceiro é a culpabilidade, o quarto é a punibilidade, tá? Quando a gente vai estudar, a gente vê que tem autores que dizem que são os autores adeptos da teoria bipartite, que diz que será crime um fato típico e antijurídico. O que é antijurídico? Contrário ao direito. Então é um fato típico, mas antijurídico. Isso é crime. Pronto, basta. Já o pessoal da teoria tripartite vai dizer que para ser crime precisa ser fato típico, ok. Precisa ser antijurídico, ok. Mas precisa, além disso, ser culpável. Aquele pessoal da teoria bipartite vai falar assim, não, a culpabilidade não é elemento do crime. Ela é apenas pressuposto para a aplicação da pena. Se não tem culpabilidade, há crime, mas ele só não é aplicado pena. Para a teoria tripartite, se não tem culpabilidade, ele fala, não tem crime. Tá certo? E a teoria quadripartite, ela fala ainda mais. Você precisa ter fato típico, antijurídico, culpável e ainda punível. Para aquelas outras, bipartite, tripartite, a punibilidade é apenas consequência do crime. A gente vai ver cada fato, cada
e substrato desse aqui, tá, pessoal? Agora nós vamos começar a estudar o primeiro substrato, que é o fato típico. Turma, eu quero, se vocês tivessem, se a gente tivesse em sala de aula, eu ia fazer um desenho com vocês no quadro, que todo início de aula a gente ia fazer junto esse desenho. E aumentando os elementos na medida que a gente fosse estudando. Mas nós não estamos em sala de aula e eu não tenho um quadro para fazer com vocês. Mas eu quero que vocês façam, eu ia falar. Eu não sei se vocês tiveram aula de Direito Civil com o professor Elmo, né? Quando eu dei Direito Civil, aí na FIC, eu sempre fazia com o pessoal aquela escala pontiana. Não sei se vocês estudaram. Me fugiu o nome agora. Os planos do negócio jurídico. Plano de validade, plano de existência, plano de validade, plano de eficácia. Todo início de aula eu fazia com eles aquela escada e acrescentando os elementos à medida que a gente fosse estudando. E até hoje eu pergunto para os meninos lá se eles lembram a tal da escada pontiana, eles lembram da escada pontiana. É coisa que leva para a vida. Então eu vou pedir para vocês, façam essa tabelinha aqui, ó. Essa aqui, fato típico, antijurídico e culpabilidade. Como a teoria tripartite é a que prevalece, façam com esses 3 elementos. E vão acrescentando aqui, ó, quando a gente vai estudando conduta, vocês acrescentam conduta, resultado. Gente, façam isso todo dia, 2 vezes por semana, refaça essa tabelinha, preguem, utilize essa tabelinha pregada assim, ó, na parede do quarto, do banheiro de vocês, mas tentem. Eu falo decorar, mas não é bem decorar, é entender e gravar essa estrutura do crime, que vocês vão levar isso para a vida de vocês. Concursos, você responde dissertações, prova de segunda fase, com essa tabelinha aqui. Então é uma tabela muito importante de vocês terem fixada na cabeça, tá certo? Então vamos lá. Então, primeiro substrato, fato típico, segundo, antijuridicidade, culpabilidade e punibilidade. Que fatos, já perguntei isso para vocês, lá atrás. Quais fatos interessam ao direito penal? Quais são os fatos que interessam ao direito penal? São todos os fatos? A gente já viu que não. A gente já viu que o direito penal, ele é o quê? Fragmentário e subsidiário. Não é isso? Ele é a última ratio. Ele não se ocupa com todos os fatos jurídicos. Apenas aqueles fatos que prejudiquem, corrompem valores mais importantes para a vida em sociedade. Não foi isso que nós aprendemos? Aqui, são aqueles fatos humanos indesejados, consistentes numa conduta causadora de um resultado, ajustando-se a um fato típico. Ajustando-se a um tipo penal. Turma, olha só. O que eu posso concluir desse conceito? Aqueles fatos humanos. Significa, eu posso ter um crime cometido por um cachorro, por uma cabra, por uma cobra? Não. Eu posso ter um crime praticado por uma chuva? Não. Por isso, por si só, não. Tá? Ah, professor, mas esses desabamentos de barragens que a gente vê quando dá uma chuva muito forte, aí não é a chuva em si, é a conduta omissiva do sujeito que era responsável, vamos supor, da Vale do Rio Doce, que era responsável por tomar as precauções necessárias para que isso não ocorresse, tá? Então, são fatos humanos.
São fatos indesejados. Ora, como é que eu vou punir como crime uma conduta que eu quero que se realize? Não, não pode, tá? Consistentes na conduta causadora de um resultado, ajustando-se a um tipo penal. Esse causador de um resultado é um resultado, lembre-se, pessoal, é um resultado jurídico, não necessariamente um resultado naturalístico, que nós temos crimes que não exigem resultado jurídico, ou desculpa, que não existem resultado naturalístico, ok? Tem crimes que não exigem resultado. Vocês lembram? Tem os crimes de mera conduta, tem os crimes formais em que o tipo prevê um resultado, mas não exige que ele ocorra. Lembra de a gente estudar isso? Assim fica melhor, né? Ajustando-se a um tipo penal. Turma, quando eu falo tipo penal, o que que é tipo penal? É aquele artigozinho lá do código da lei que diz que é crime. Artigo 121, matar alguém. Tipo previsto no artigo 121, tá? Então a conduta, lembra-se do nosso princípio maior do direito penal, princípio da legalidade, nulo crimen sine lei, né? Sine leges. Não existe crime sem lei anterior que o defina. Não é isso que a gente vê? Então precisa ter uma previsão. Por mais horrível que seja o ato, por mais condenado ou condenável que ele seja, se não tiver previsto como crime numa lei, eu não posso dizer que ele é crime. Aspecto analítico, já disse para vocês, são os elementos que uma conduta precisa ter para ser considerado crime. Turma, olha só. Aí nós vamos colocar aqui como elementos do fato típico. Nós vamos estudar, veja bem, olha só. O substrato aqui é o fato típico, tá? Fato típico. Dentro do fato típico, ele tem alguns elementos que a gente precisa estudar. Quais são? Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Tá certo? Primeira coisa que a gente vai ver é a conduta. Ora, para eu ter um fato típico, pessoal, entenda, acompanhe meu raciocínio. Eu vou adotar, como porque é a prevalecente, no nosso estudo, a teoria tripartite. Tá certo? Vocês só precisam saber que existe a teoria bipartite. Mas nós vamos adotar aqui no nosso estudo o conceito de crime como sendo fato típico, mais antijurídico, mais culpável. Tá certo? Agora, para eu dizer que o fato é típico, eu vou ter que analisar todos esses elementos aqui, ó. Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Tá certo? Eu vou ter que analisar esses elementos. Se não estiverem estes elementos presentes, eu não tenho fato típico. Se eu não tenho fato típico, eu não tenho crime. Concordo que para todas as teorias exige-se fato típico para ser crime? Então, quando eu pergunto para vocês, turma, quando alguém chegar para vocês e perguntarem, fulano, tal conduta que a gente viu na televisão é crime? Gente, o que você vai ter que fazer para responder essa pergunta é fazer essa análise. É fato típico? É antijurídico? É culpável? Se for, é crime. Para eu responder a primeira perguntinha, é fato típico? Eu vou ter que responder: tem conduta? Tem resultado? Tem nexo de causalidade? Tem tipicidade? Tá? Então vamos lá, olha só.
Aqui ainda falta um elemento aqui no fato típico que a gente vai inserir mais na frente, tá bom? Primeira pergunta, primeiro elemento que a gente vai estudar, conduta. Eu perguntei hoje para vocês se é possível crime sem vontade, não foi isso? Eu já vi que para ser fato típico eu preciso de uma conduta, mas eu preciso de uma vontade. Vamos ver? O que é conduta? Olha só, nulo crime sine conduta. É um dos axiomas do Ferraioli, que a gente viu lá no início. Nulo crime, não há crime sem conduta. Precisa ter uma conduta. Ora, eu não posso punir como crime o pensamento. Não pode. O desejo. Ai, que vontade que aquela pessoa morresse. Isso não é crime. Isso é, no máximo, um pecado, um pensamento ruim. Enfim, mas crime não é. Como eu queria que aquela pessoa caísse dura no chão. Mas não é crime. O que é conduta, pessoal? O que é conduta? Ou o que é ação? Precisa de uma ação. Vamos lembrar aqui, ó, que eu quero fatos humanos, consistente numa conduta causadora de um resultado, né? Eu preciso de uma conduta. Turma, e aqui, essa foi uma pergunta que causou, que levou a um dos maiores embates da teoria criminal, que é a escola causalista da escola finalista. Existem outras, tá? Mas eu vou citar, vocês vão estudar, quando vocês forem aprofundar, forem fazer uma pós-graduação lá após o curso. Por enquanto a gente vai ficar nessas duas teorias aqui, tá? A teoria causalista e a teoria finalista, ou finalística, enfim. Turma, para a teoria causalista, causalista clássica, de Leeds e Belling, esses estudiosos eram positivistas. Lembra que a gente estudou da escola do positivismo, que veio lá do Auguste Comte, final do século XIX, início do século XX, que queriam trazer aquele racionalismo das ciências naturais para as ciências humanas. Eles também tiveram suas influências no direito, os positivistas. E esses dois estudiosos, Liszt e Belling, conceituaram o que ficou conhecido como teoria causalista clássica. Que a conduta, a ação, seria um movimento corporal voluntário que produz uma modificação no mundo exterior perceptível pelos sentidos. Olha só, aqui está o conceito de conduta para a teoria causalista. Movimento corporal voluntário que produz uma modificação no mundo exterior perceptível pelos sentidos. Gente, ó, movimento corporal voluntário. Precisa ser voluntário. Não basta. Veja bem, vamos pensar assim, uma pessoa sob hipnose. Uma pessoa sob hipnose. Ela comete um crime? Vou até perguntar isso para vocês no grupo aqui daqui a pouco. Uma pessoa sob hipnose, ela comete o crime? Uma pessoa sonâmbula comete um crime? Isso é movimento corporal voluntário? Se a pessoa sob hipnose pega uma faca e mata outra pessoa, é um movimento voluntário? Ele acorda à noite sonâmbulo, vai lá e bate no filho dele. Isso é um movimento corporal voluntário? Não, não é. Por isso que a hipnose, o sonambulismo, eles excluem
conduta. Portanto, exclui o fato típico, não é crime. É um movimento corporal voluntário que produz uma modificação no mundo exterior perceptível pelos sentidos. Eu tenho que ver a modificação. Eu tenho que sentir a modificação. Isso para a teoria causalista clássica, tá, pessoal? A conduta para eles tem dois aspectos. Um aspecto externo, que é externo no sentido de ser perceptível pelo outro. Ó, eu vou matar alguém, eu pego uma faca e faço assim. Ó, o aspecto externo. O movimento corporal. Eu vou atirar numa pessoa, eu puxo o gatilho. Isso é o aspecto externo. E tem um aspecto interno, que é a vontade. Eu tenho que ter a vontade de praticar aquele ato. Eu tenho que ter a vontade de puxar o gatilho. Eu tenho que ter a vontade de fazer assim com a faca. Tá certo? Porque senão, isso não é crime. E eu perguntei para vocês hoje se há crime sem vontade. Vontade, pessoal, vontade é esse aspecto interno da conduta. Olha só, a vontade consiste no desejo de praticar a ação. Não tem relação com a finalidade. A teoria causalista ela diz assim: olha só, eu preciso ter uma conduta para ser crime. Ok. E essa conduta tem que ter um aspecto externo, movimento corporal, não basta eu só pensar, e tem que ter um aspecto interno, que é a minha vontade de fazer aquele movimento externo, aquele movimento corporal. Para a teoria causalista, basta isso, tá? Eu tô dando um tiro para matar uma pessoa, ó, puxa o gatilho. Teve um aspecto externo? Teve. O movimento corporal. Teve o aspecto interno? Teve. A minha vontade. Eu quis puxar o gatilho. Eu quis puxar o gatilho. Tá? A faca. Teve um movimento corporal? Teve. Teve a minha vontade? Teve. Eu tive que fazer isso aqui. Se eu tô sonâmbulo, pessoal, eu não tenho esse aspecto vontade. Por mais que eu esteja praticando o movimento. Mas eu não tenho o aspecto vontade. Tá? Então a vontade consiste no desejo de praticar a ação. Turma, para a teoria causalista, vontade é só isso. O desejo de praticar essa ação. Essa ação com a faca, essa ação com o revólver. Tá certo? Tá certo? Só isso que é conduta. Então, para a teoria causalista, basta eu ter essa vontade de praticar essa ação. Não interessa o fim que eu queria com aquela ação. Tá certo? Teoria causalista. Olha só, a teoria causalista, ela é integrante do movimento tripartite. Então, para a teoria causalista, nós ficaríamos assim, nosso quadrinho, ó. O fato típico tem que ter conduta, ó, ela é tripartite, lembra? Então tem que ter fato típico, antijurídico e culpabilidade. Ok. O fato típico, para ser fato típico, tem que ter uma conduta, olha só, que é o que eu botei aqui, sem finalidade, ele não interessa com a finalidade, tá? Resultado, tem que ter um resultado, lembre-se, mesmo seja apenas um resultado jurídico, não precisa ser um resultado naturalístico. Tem que ter nexo de causalidade, nexo causal entre a ação, a conduta e o resultado, e tem que ser típico, tem que estar previsto na lei como crime. Tá? Além disso, tem que ser antijurídico e tem que ser culpável. Turma, olha só, olha só. A culpabilidade é o terceiro substrato do crime.
é aqui que eu analiso se tem dolo, se há dolo ou se há culpa, tá? A teoria causalística clássica diz que é aqui neste terceiro elemento que eu vejo se há dolo ou se há culpa. Então, para essa teoria, eu posso ter um fato típico sem dolo e sem culpa. Fato típico, eu não estou dizendo que tem crime, tá? Eu posso ter um fato típico sem dolo e sem culpa, tá certo? Vamos comparar com a teoria finalista, tá? Antes de mais nada, beleza. Essa teoria clássica vigorava, tudo bonitinho, mas o pessoal começou a tecer algumas críticas. O pessoal começou a falar assim, por exemplo, ora, se eu tenho que ter uma conduta, tá, eu tenho uma conduta, mas e em relação aos crimes omissivos, que eu não tenho conduta nenhuma, que eu faço é cruzar os braços? Ela não me responde. E os crimes sem resultado? Né? Aquelas perguntas, né, que eu falei que precisa ter um resultado lá atrás, mas tem crimes sem resultado. Como distinguir crime de lesão e tentativa de homicídio? Olha só, para eles, não preciso ter apenas uma conduta para ser fato típico. Então, basta eu pegar a faca e fazer assim, não é? Se eu fizer só assim, o sujeito é socorrido e levado para o hospital, ele não vai, eu não vou ter como distinguir por essa teoria causal. Eu tenho a conduta e eu tenho vontade de fazer isso aqui. Então eu não vou distinguir se eu não fizer a análise de dolo e culpa, qual é o dolo, qual era a minha intenção, eu não vou conseguir distinguir o crime de lesão do crime de tentativa de homicídio. Porque em todos eles, o sujeito faz assim. Entendeu? É possível uma conduta humana sem finalidade? É possível uma conduta humana sem finalidade? É a pergunta que aqueles críticos faziam. Como é que eu posso analisar uma conduta humana sem analisar a finalidade? Isso não existe. A análise tem que ser casada. A análise da conduta com a sua finalidade. E aí, pessoal, olha só, vem uma teoria que é a teoria finalista, que surgiu na década de 30 com Hans Welzel, ou Wessel, dependendo da pronúncia. Mas o que ele diz? Que ele é um comportamento humano. O que é conduta? Tá, pessoal? É um comportamento humano voluntário, psiquicamente dirigido a um fim. Veja bem, pessoal, é um comportamento humano. Isso a teoria causalista também dizia. Voluntário. Teoria causalista também dizia. Agora, o que ele diferencia em relação àquela? Psiquicamente dirigida a um fim. Porque ele dizia que toda conduta é orientada por um querer. Toda conduta é orientada por um querer. E aí, turma, olha só o que a teoria finalista faz com aquele nosso quadrinho, tá certo? Mesma coisa, fato jurídico, antijurídico e culpável. Tripartite. Só que no fato típico, ele traz mais um elemento para você analisar antes de dizer se o fato é típico. Conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade e dolo ou culpa. Eu vou trazer o dolo ou culpa lá da análise da culpabilidade e vou trazer aqui para o fato típico. Tá? Eu vou analisar aqui
Turma, olha só, pensem bem. Para aquela teoria causalista que joga o dolo ou culpa lá para a culpabilidade, se eu for um sujeito que adota a bipartite, porque eu posso adotar a teoria causal da conduta e ser bipartite, por que não? Tem autor que defende isso. Se eu deixo o dolo ou culpa para analisar só lá no final, eu estou admitindo que eu posso ter fato típico, antijurídico, e se eu sou bipartite, isso aqui já é crime. Então, estou admitindo que pode existir crime sem dolo ou culpa. Turma, hoje, eu estou falando assim, eu até me expressei mal. Tem autor para todo canto, mas hoje não é respeitado esse posicionamento, tá? Em algum momento já teve autores que defenderam isso, mas esse posicionamento hoje não é defensável. Eu ter uma conduta, fato típico, mais antijurídico, ou seja, um crime sem dolo ou culpa. Não pode, não pode. Hoje não se admite isso. Isso é a responsabilidade objetiva. Você responsabilizar uma pessoa sem ter sequer culpa. Tá? Então, a teoria finalista, pessoal, trouxe essa discussão do dolo e da culpa aqui para o fato típico. Qual é a teoria adotada pelo Código Penal, pessoal? Abram lá no artigo 20 do Código Penal. Que vocês vão ver. Erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Turma, vocês vão entender isso mais ou menos? Vocês vão entender isso mais adequadamente quando a gente for estudar erro de tipo, tá? O que é o erro do tipo? Erro de tipo é você, por erro, por a falsa percepção da realidade, você comete um fato típico. Você comete um fato previsto na lei como crime. Né? Acho que é mais adequado conceituar assim. Veja bem, a história do caçador que dá um tiro e mata o amigo pensando que era um animal. A gente vai ver as consequências disso. Mas ele cometeu um homicídio. Mas ele queria cometer um homicídio? Turma, sempre, olha só, sempre é importante vocês entenderem que dolo é uma representação psíquica do agente. Dolo é a intenção de realizar um ato. Então, eu só posso falar em homicídio doloso quando ele quer praticar um ato ou pelo menos ele aceita o resultado. Lembra? Dolo direto e dolo eventual? Lembra? No caso do homicídio, no caso do caçador, ele não quer e nem aceita produzir o resultado. Ora, ele não tem a menor ideia de que aquele animal, o animal do amigo dele, estava no lugar do animal. Ele não tem a menor ideia. Mas, claro, isso não exime, a gente vai ver lá quando for estudar, da punição por culpa. Porque se ele sabe que tem um amigo que está ali passando, ele devia ter tomado cuidado para certificar que, de fato, o amigo dele não estava na região que ele estava atirando. Tá? A gente vai ver isso com mais calma. Mas, turma, a teoria adotada pelo Código Penal é a teoria finalista, tá? Porque ele diz isso, ele diz que presente um erro de tipo, ou seja, uma falsa percepção sobre um elemento do tipo, eu excluo o dolo. Então, o dolo só pode estar aqui no fato típico. Eu excluo o crime. Então, ele só pode estar aqui no fato típico. Esse é o entendimento da doutrina, o entendimento de que o Código Penal adotou a teoria finalista. Tá certo? Então, isso aí você pode anotar.
Código Penal adotou a teoria finalista da ação, da conduta. Ou seja, para a gente, o que é conduta, pessoal? Conduta é um comportamento humano voluntário, psiquicamente dirigido a um fim. E o dolo é analisado aqui, na coluna do fato típico. Dolo ou culpa. Isso significa o quê, pessoal? Se eu, analisando a situação, percebo que não há dolo e não há culpa, eu não tenho sequer fato típico. Eu não preciso ir analisar para ver se aquele fato é antijurídico, porque eu tenho um fato típico. Tá certo? Causas de exclusão da conduta. Turma, vamos lá. Eu preciso ter primeiro uma conduta. Turma, vocês estão acompanhando como é que a gente estuda se há um crime? Vocês estão acompanhando? Quero um feedback lá no grupo, pra vocês entenderem essa parte. Tá certo? Olha só. Para ver se eu tenho um crime, eu preciso saber se é fato típico, se é antijurídico e se é culpabilidade. E se é culpado. Aí eu vou pegar cada elemento desse e ver se está presente. Porque se não for o fato típico, gente, eu não preciso nem passar para o próximo, concorda? Se não for antijurídico, eu não preciso ver se é culpável. Tá certo? Para saber se é fato típico, eu tenho que ver se tem conduta, se tem resultado, se tem nexo, se tem tipicidade e se tem dolo ou culpa. Tá? Aí eu quero saber causas que já excluem essa conduta. Porque se tiver essas causas que excluem a conduta, eu não preciso nem passar para o próximo. Tá certo? Eu não preciso ver se tem resultado, se nexo de causalidade. Tá certo? Olha só, causas que excluem a conduta. Caso fortuito e força maior. Você já está lá em direito civil que é caso fortuito e força maior. Né? Turma, você tem o dever de cuidar do seu filho, de protegê-lo. Você tem o dever. Mas um dia, você tá lá, você mora na beira de um rio. E aí vem uma chuva tão forte, mas tão forte. E aí a água invade assim a beira da tua casa e leva teu filho. Gente, não teve conduta sua aí. Houve um motivo de caso fortuito e força maior. Você está dirigindo no meio da estrada, vem um raio e cai sobre o teu carro. O carro, olha só, o raio faz com que você perca o controle do carro e atropele uma pessoa. Houve conduta? Eu não preciso nem analisar se houve dolo ou culpa, pessoal. Não houve conduta. Não foi uma ação voluntária voltada psicamente, ou palavrinha difícil, a um fim, tá? Involuntariedade, olha só, estados de inconsciência, como a hipnose, o que eu falei? O sonambulismo, excluem a conduta, não há conduta. Movimento reflexo, eu bato assim, ó, eu bato aqui, bate aqui, o sujeito vem brincar comigo, bate aqui, eu dou um murro nele, por reflexo. O médico, né, não tem aquele do médico, bater no joelho, eu vou e dou um chute no médico. Tem crime de lesão corporal aqui? Ora, pessoal, não tem sequer conduta. E a visa absoluta. O que é a visa absoluta, pessoal? É a coação física irresistível. O que é a coação física irresistível, turma? Coação física é eu forçar você a fazer alguma coisa. Forçar fisicamente, não é a forçar moralmente, não. Tá? Porque a visa absoluta é diferente da... Ai, me fugiu agora. Da coação moral. Por exemplo, o sujeito sequestra a família do gerente do banco para que ele ajude a quadrilha a roubar o banco. Isso não é coação física, é coação moral, tá? Coação moral vai ter repercussão lá na culpabilidade, a gente vai chegar lá. Aqui, a coação física. Eu pego,
a mão de uma pessoa e forço ela a pegar e enfiar a faca em outra pessoa. Quem cometeu o crime? Fui eu ou foi ela? Não, mas quem estava segurando a faca foi ela. Mas foi eu quem forçou ela a fazer isso. Ela não cometeu o crime porque ela sequer cometeu uma conduta, entendem? Não teve voluntariedade. Tá certo? Embriaguez, a pessoa faz embriagado, ele comete uma conduta. Gente, a embriaguez não exclui sequer a culpabilidade, a gente vai ver lá na frente, tá? Então não tem desculpa, eu estava embriagado, não tem desculpa, tá? Quem está embriagado quer praticar as condutas, pode até não ter total consciência, mas quer praticar aquele ato, tá certo? Formas de conduta. Aí eu posso ter duas formas de conduta: conduta dolosa ou conduta culposa. A gente já viu um pouco sobre isso, já? Teoria do dolo. Turma, quando é, por isso que eu vou passar mais rápido aqui, quando é que eu tenho dolo? Olha só, turma, para uma parte da doutrina, o pessoal discutindo, né, o que é dolo? Para uma parte, criou-se uma teoria dizendo que dolo foi a teoria da vontade. Dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal. Vontade consciente. Então só haveria dolo quando a pessoa realmente quis lá e praticar o crime. Ah, matou, quis matar. Roubou, quis roubar. Para a teoria da representação, existe dolo quando a gente tiver a previsão do resultado como possível e ainda assim decide prosseguir na conduta. Isso aqui lembra algum dos exemplos que eu dei hoje para vocês? O atirador de faca. Ó, tinha como ele prever o resultado como possível? Ele errar e acertar a jugular da moça? Tem. Olha, claro. E ainda assim decide prosseguir com a conduta. Essa é a teoria da representação, viu, pessoal? E também tem a teoria do assentimento, que diz que existe dolo quando a gente tiver a previsão do resultado como possível e ainda assim prosseguir com a conduta, vírgula, assumindo o risco de produzir o evento. É o chamado dolo eventual. Turma, quais dessas teorias o Brasil adotou, nosso Código Penal? Olha só, tá lá. Artigo 18. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Turma, quis o resultado, dolo direto, teoria da vontade, e assumiu o risco de produzi-lo, teoria do assentimento. Então, o Código Penal adotou a teoria da vontade e a teoria do assentimento. Aquele da representação não cola no direito brasileiro. Não como dolo, tá, pessoal? Cola como culpa, tá? Realmente, o atirador de faca, se errar, comete um crime culposo, a gente vai ver mais adiante. Mas não doloso, tá? Direito penal brasileiro, então, adota quais teorias, pessoal, em relação ao dolo? Teoria da vontade e teoria do assentimento, tá bom? Culpa. Diz que o crime culposo quando a culpa, quando houver uma conduta voluntária que realiza um evento ilícito, não querido ou aceito pelo agente, mas que lhe era previsível ou excepcionalmente previsto e que podia ser evitado se empregasse a cautela esperada. Turma, realiza um evento ilícito não querido. Não querido, porque se for querido não é culpa, é dolo direto. Ou aceito, porque se ele for aceito, ele não é culpa, é dolo eventual. Tá certo? Mas que era previsível, tem que ser previsível, tá?
e que podia ser evitado se empregasse a cautela esperada. Então, turma, olha os elementos para eu responder se uma conduta é culposa. Veja bem, olha só, eu estou analisando conduta, estou analisando agora dolo e culpa, tá certo? Turma, olha só, muita gente, só para vocês entenderem, muita gente quando vai estudar já coloca aqui, ó, conduta dolosa ou culposa, como parte de uma mesma análise. Conduta dolosa e culposa. A conduta, a finalidade, a teoria finalista não trouxe a culpa e o dolo para cá. Então, assim, eu estou colocando em elementos separados aqui, mas isso aqui é tudo uma análise só, tá? É uma conduta dolosa e culposa. Tá aqui separadinho desse slide, mas é uma análise só que eu estou fazendo. Tem que ter uma conduta dolosa e culposa. Ou culposa, tá certo? Vamos lá. Para eu dizer que tem culpa, olha só, eu tenho que ter uma conduta humana voluntária. Já disse para vocês. Tem que ser humana, tem que ser voluntária, e que pode ser, quando eu falo conduta, eu estou falando tanto de uma ação quanto omissão. Porque a omissão também é uma conduta. Olha, como é que você agiu? Não, agi omissivamente, eu não fiz. É o não fazer, tá certo? Tem que ter uma violação de um dever de cuidado objetivo. Tem que agir com imprudência, com negligência ou imperícia. Eu tenho que ter um resultado naturalístico involuntário. Involuntário, tá? Tem que ter um resultado naturalístico. Turma, homicídio culposo, ele exige... Homicídio, um crime culposo, ele exige um resultado naturalístico. Tá certo? Você não, digamos assim, você não quase realiza um crime culposo. Ou você realiza ou não realiza. Se tem o resultado, você realizou. Se não tem o resultado, não existe o crime. Ele exige um resultado naturalístico. A exceção é o artigo 38 da Lei de Drogas. Depois vocês pegam para dar uma lidinha, que lá não exige resultado, tá? Tem que ter um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Tem que ser um resultado, e eu já disse involuntário, porque se o resultado for voluntário, nós não estamos falando de culpa, previsível. Olha só. Tem que ser previsível, tá, pessoal? Essa previsibilidade inclui o que a doutrina chama de previsibilidade objetiva e subjetiva. Por que ela é objetiva e subjetiva? Olha só. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Certa vez, eu estava na faculdade, ali para 2006, 2007, aconteceu um caso no Rio de Janeiro, assim, um avião, um cara passou pilotando um aviãozinho e deu um rasante na praia, praia cheia. Não lembro exatamente qual a praia do Rio de Janeiro, mas a praia cheia, ele passou e deu um rasante assim na água. Passou bem perto. Causou aquele pessoal, umas pessoas gritaram, as pessoas correram, as pessoas se assustaram. Com o vento, tinha um gradil, assim que isolava o calçadão da praia. Esse gradil, que depois a perícia comprovou que tinha peças dele soltas. Com o vento, eles caíram, mataram uma pessoa. Eles caíram por cima de uma pessoa e teve uma morte. Aí eu pergunto, o que vocês acham? Esse piloto, acho que se der tempo eu vou fazer essa pergunta para vocês também. Esse piloto,
Ao fazer aquilo, passar o avião perto, ele vai responder por homicídio doloso ou homicídio culposo em relação àquela pessoa que morreu? Ora, doloso não parece, né, pessoal? Porque você vai ter que dizer para apontar que ele queria, fazendo aquilo, matar uma pessoa. Será que ele queria matar uma pessoa? Aquela pessoa? Ele queria fazer uma graça. Ele aceitou o risco? Também não me parece, pessoal. Você dando um rasante. Aí a pergunta é: por culpa ele vai responder? Aí eu tenho que dizer, eu tenho que mostrar. E nesse caso, essa conduta lá foi entendida sequer culposamente, tá? Porque olha só, não faz parte da linha causal razoável eu presumir que, dando um rasante, aquela peça que estava mal colocada iria cair e matar uma pessoa. Para ele responder por culpa, tem que ter. Olha só, gente, o resultado tem que ser previsível. Previsível. Eu tenho que dizer assim: passa pela cabeça dele a previsibilidade. É previsível que um avião caindo daquela forma, um gradil vá cair e matar uma pessoa? Essa é a discussão. E vocês podem até não concordar com o que aconteceu lá. Estão falando, não, professor, para mim é previsível. Tá? Mas realmente foi provado que o gradil não estava preso no local. Tá entendendo? Então é difícil você imputar. Veja bem, pessoal, não é qualquer nexo de causalidade que vai gerar a responsabilidade por culpa, tá? Não é qualquer nexo de causalidade. Porque senão eu correria o risco de tudo que acontecesse ali daqui para frente ser responsabilidade daquele piloto. Ah, uma pessoa foi e caiu na areia, correndo do avião, machucou o olho, uma criancinha. Quando o pai viu que ele tinha machucado o olho, o pai dele sofria de um ataque do coração e morreu do coração. Tá entendendo? É, é previsível para na cabeça do piloto que isso vai acontecer? Aí você tem que responder as seguintes perguntas. Como é que a gente vê e responde essa pergunta? É uma previsibilidade, é uma análise de previsibilidade objetiva, ou seja, o homem médio. Uma pessoa em nível médio de consciência, de maturidade, poderia prever aquilo? E ainda uma análise subjetiva no caso concreto. Aquele sujeito, sendo um piloto de avião, sendo uma pessoa que tem nível superior, enfim, você vai olhar no caso concreto, teria condições de prever que aquele resultado poderia acontecer? Essa análise é que você vai fazer, tá certo, pessoal? E tipicidade. Tem que ter previsão na lei de que esse fato seja punível como crime. Esse fato seja punível como crime a título de culpa, tá, pessoal? Tem que estar previsto lá na lei que este crime é punível a título de culpa. Se não tiver previsão, pessoal, como é que eu sei disso, professor? Se pode punir uma pessoa por culpa? Você vai lá no tipo penal. Se não tiver nada lá, não pode. Só vai ser punido a título de dolo. Se tiver escrito lá que pode ser punido a título de culpa, pronto, pode. Tá certo? Culpa consciente. Vamos terminar só isso aqui. Eu sei que. Pronto. Culpa consciente, pessoal. Culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas espera que ele não ocorra, supondo poder evitá-lo com a sua habilidade. Olha o atirador de faca aqui. Ele sabe, ele prevê que aquilo, se ele errar, ele vai matar a pessoa, mas ele espera, sinceramente, que isso não ocorra. Porque ele pode evitar com a sua habilidade. Ele faz aquilo há 20 anos. Não, eu faço isso aqui há 20 anos. Pá, 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 pá. Isso é culpa consciente, pessoal. Ele prevê o resultado.
Prever no sentido de, não é do que vai acontecer, tá? É prever do que pode acontecer. Mas ele sinceramente espera que não ocorra. Isso é a culpa consciente, tá? É o caso do atirador de faca. Culpa consciente é uma espécie de culpa, entendam, tá? É uma espécie de culpa. Tem o mesmo tratamento de culpa, porque é uma culpa. Culpa consciente versus dolo eventual. O que é a diferença, pessoal? Ah, gente, veja bem, isso aqui na vida prática, isso vai morrer de acontecer. Eu, como promotor de justiça, daqui um dia vocês estão advogando, vamos pegar um caso e eu vou dizer assim: não, isso aí é homicídio doloso, por dolo eventual. Ele assumiu o risco. Aí você, como advogado, vai falar assim: sinto muito, doutor Fábio, Vossa Excelência, né? Falar bonitinho lá na audiência, né? É no júri, né? Vossa Excelência foi meu professor, tenho imenso respeito por Vossa Excelência, mas Vossa Excelência está errado. Aqui não há dolo eventual. Aqui a culpa consciente, como Vossa Excelência muito bem me explicou na época da pandemia em 2020, né? Ainda vai lembrar desse caso aqui, né? Porque você vai tentar mostrar para o jurado que eu não aceitei o risco coisa nenhuma. Eu apenas esperava sinceramente que ele não fosse ocorrer. Qual que é a diferença do dolo eventual, turma? Olha só, no caso concreto, você vai fazer alguma coisa, olha só, a faca. Se eu tacar uma faca e apertar aqui, ó, o atirador vai falar: putz, que merda, fudeu. Vai falar assim, desculpa a expressão, né? Fudeu, fudeu, errei. No dolo eventual, ele aceita o risco. Ele vai tacar, quando acertar, ele fala assim: foda-se. Tá entendendo a diferença do. Desculpa a expressão, mas eu acho que nenhuma expressão é a diferença do foda-se pro fudeu. Se o cara, putz, fudeu, merda, errei, é porque ele tava com culpa consciente. Se ele acertar e falar, foda-se, é porque ele tava com dolo eventual. Racha. Pessoal dirigindo no racha, fazendo racha e mata uma pessoa. Jurisprudência, uma tranquila aí, entende que é? O que vocês acham? Culpa consciente ou dolo eventual? Ele espera que não vai acontecer ou ele aceitou o risco de acontecer? Pessoal, a jurisprudência entende que é dolo eventual. Ele estava pouco se lixando para que isso acontecesse, tá certo? E por fim, não existe compensação de culpas no direito penal, tá certo? Você, vamos supor, você está dirigindo aqui, faz uma conversão que não podia e bate de frente com um carro que vinha em alta velocidade. Você agiu com culpa e ele também. Do seu lado, a sua filha estava sem cinto de segurança, bate a cabeça e corta. Na frente, a filha do outro motorista também é a mesma coisa. Olha só, você agiu com culpa, ele agiu com culpa. Você causou lesão corporal na filha dele e na sua filha. E ele também, na filha dele e na sua filha. Aí eu poderia falar, não, culpa com culpa aqui, ó, se resolve. Não, direito penal, porque no direito civil pode acontecer isso, né? Você bate o carro, vai falar, rapaz, eu agi com culpa, mas você também. Vamos cada um ficar com seu prejuízo? Ok. No direito penal isso não acontece. Tá certo, turma? Deem um feedback, se ficou alguma coisa assim meio truncada, me dê um feedback, pode ser até no privado. A gente tenta falar mais um pouquinho na próxima aula, tá bom? Então, boa aula para vocês. Boa aula nada, porque já acabou a aula, né? Mas enfim, façam a atividade aí que eu vou passar e até a próxima.